Boa tarde, pessoal. Meu nome é Joaquim, eu sou especialista do Google AdWords e estou aqui hoje à tarde para conversar um pouquinho com vocês sobre como utilizar os dados do Google Analytics para fazer otimizações nas suas campanhas de busca, seja ela no Google AdWords, seja ela também em outros mecanismos de busca que vocês trabalham. Tá? Lembrando mais uma vez, as perguntas podem ser feitas via chat para todos os membros da equipe e nós teremos uma duração aproximada de 1 hora do nosso seminário. Tá bom? Sintam-se à vontade para fazer perguntas no decorrer da apresentação, responderemos elas no final da apresentação. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses 4 tópicos aqui. Tá? Então nós vamos começar a discutir aqui como encontrar palavras-chave ideais. Né? Acredito que todos vocês já devam ter usado as ferramentas do próprio Google AdWords que ele disponibiliza para encontrar palavras-chave, mas nada melhor do que olhar os dados do que realmente acontece no site de vocês para descobrir termos que possam ajudar vocês a melhorar o desempenho das suas campanhas. Além disso, também vamos aprender como usar os dados do Analytics para ver quais são os melhores anúncios de texto, quais são as melhores posições para que um anúncio fique e as melhores páginas de destino, além do processo de conversão, e vamos falar um pouquinho sobre as tags, a codificação de anúncio em campanhas de busca. Primeira pergunta que muitas pessoas fazem é: qual será dos buscadores que convertem melhor para a gente? Né? Então essa aqui é uma tela do Analytics. Gostaria também já de deixar avisado que nossas capturas de telas estão em inglês, até mesmo pela própria conta do Analytics do Google, que nós estamos utilizando. Tá? Mas isso não vai mudar muito a questão dos dados, como que vocês podem ver na conta do Analytics de vocês se ela estiver em português. A localização é praticamente a mesma. Então agora nós estamos olhando aqui o relatório. Esse relatório ele mostra nas fontes de tráfego do Analytics, no lado esquerdo, tá? E ele é um relatório de origem por mecanismos de pesquisa. Tá? Então esse é o primeiro relatório para a gente olhar. Qual será o buscador que converte melhor? Olhando esse relatório, você consegue ver não somente quem te dá o maior tráfego, mas também como é o comportamento das pessoas que visitam o site de vocês a partir desse relatório. Ok? Então vocês podem ver aqui que nós temos, nesse exemplo, né, o Google como o principal buscador, principal fonte de visitas, de tráfego, né, com aproximadamente 170 mil visitas, com o segundo buscador atrás com 4 mil visitas, e aqui vocês conseguem ver também quantas páginas por visita nós tivemos. Né, então essa é a média das pessoas que entraram no site através do Google, quantas páginas eles viram no meu site. E aí você consegue ver também, começar a qualificar a sua visita. Né? Saber se essa é uma visita que realmente se interessou pelo site, se ela só entrou e foi embora, etc. Tá? O tempo médio do site, a porcentagem de novas visitas e também aí a taxa de rejeição. Tá? Obviamente, né, como muitos de vocês já devem ter pensado, né, o CTR, a taxa de cliques ou o volume de tráfego não é somente o que importa, né, quando você pensa em uma campanha, ou você pensa na própria configuração do seu site, na visita do seu site. Tá? A gente tem que pensar sempre dentro do sentido de metas, de conversão mesmo, propriamente dita. O que o site do seu cliente tem como objetivo? É trazer cadastro? É trazer algum tipo de informação, algum tipo de venda? Como que se mede isso? Essa é a principal informação, porque olhando para essa primeira tela aqui, o que eu tenho? Eu tenho a quantidade de visitas. Mas eu não consigo saber a partir daqui quantas dessas visitas realmente foram visitas qualificadas e que se tornaram, né, se transformaram em retorno para a minha campanha. E o Analytics tem a condição de mostrar esse dado para vocês. Tá? Se você tem um site, por exemplo, de e-commerce, o Analytics pode ir além e inclusive te dar a receita exata. Né? Quanto que você realmente recebeu, né, o seu cliente recebeu aí em termos de receita para cada uma dessas visitas que fizeram compras no site. Se vocês derem uma olhadinha aqui na parte de cima, né, vocês viram que esse relatório é o mesmo, nós só mudamos de aba. Né? Então nós estávamos antes na aba de uso do site e agora nós fomos para a aba de conversão de metas, né, que é a aba que vocês estão vendo aí, Goal Conversion, em português, conversão de metas. Tá? E aqui a gente já consegue ter uma ordem completamente diferente das informações. Então, como eu consigo descobrir? Se vocês olharem para a segunda coluna, a primeira coluna continua a mesma, de visitas, né? E você tem ali do lado a segunda coluna de
pedidos completos, ou pedidos feitos, ou metas completas, né? Isso vai depender da meta que vocês configuraram. Então aqui a gente já consegue abstrair não somente o tráfego, mas também a questão da conversão. Ora, se a gente der uma olhada aqui, por exemplo, para o nosso segundo colocado, que é o Ask.com, ele foi o segundo mecanismo que mais trouxe visitas, mais de 4.000 visitas. Mas somente 0,02% dessas visitas se converteram em alguma venda, né? No caso desse site, é o site da loja do Google, né? Então a gente está falando aqui de dados de vendas. Já no caso, por exemplo, do MSN, que é o sexto ali da lista, com 798 visitas, ele deu uma conversão muito melhor comparada com a conversão do Ask, né? E aí a gente pode já começar a ver. Se a gente mudasse a ordem aqui, no Analytics vocês conseguem clicar no nome das colunas, a gente poderia ordenar por conversão, né? E aí vocês conseguiriam ver o que? O Google, nesse exemplo, ele é o que traz a melhor conversão, né? 0,5% aí de taxa de conversão, digamos assim. E esse termo, no caso aqui, quando a gente fala do Analytics, é o de meta, mas ele tem o mesmo princípio que o acompanhamento de conversões do Google AdWords, que vocês já estão acostumados a usar. Então o Google com 0,5, o Yahoo com 0,35, MSN, desculpe, com 0,38 e Yahoo com 0,35. Então vocês conseguiriam já saber não somente por quem trouxe o maior número de visitas, mas também quem converteu melhor. E a partir daí, aquilo que eu estava falando sobre e-commerce, né, além da parte de conversão, você consegue saber, por exemplo, a quantidade de transações, qual foi a receita que cada um desses trouxe, né? Então aqui a gente já conseguindo comparar por receita, né, a gente consegue ver o quê? O MSN, por exemplo, ele foi o segundo em quantidade de conversões. Mas em termos de receita que ele trouxe, ele foi um dos menores. E você pode ver aqui que ele está com $95 de receita, 3 transações, enquanto o Yahoo, por exemplo, com 13 transações, ele tinha uma taxa de conversão um pouquinho menor que o MSN, ele trouxe muito mais receita, né? E isso ajuda o quê? Na hora de planejar, de fazer um planejamento de marketing, né, aonde eu vou saber em qual site, qual mecanismo eu vou investir o meu orçamento, a verba do meu cliente? Como eu vou conseguir saber isso, né? Então o Analytics ele permite que vocês usem esses dados reais, do que acontece hoje no seu cliente, o que reflete a realidade daquele site. E aí sim vocês conseguirão fazer um investimento mais consciente com base nos dados do Analytics. Aqui em cima, né, como vocês estão vendo, você consegue alternar. Essa captura de tela é de uma interface um pouco antiga do Analytics. Nós subimos há algumas semanas uma ferramenta nova do Analytics, que são os segmentos personalizados. Tá? Vocês vão conseguir fazer esse mesmo filtro aqui de pago e não pago, só que ele agora fica do lado direito e não do lado esquerdo. Tá? Mas a funcionalidade é exatamente a mesma. Com os segmentos personalizados, vocês conseguem filtrar, por exemplo, e tirar desse relatório aqui tudo que for pago. E aí ver somente o resultado não pago, o resultado orgânico de todos os buscadores, ou somente o resultado pago dos buscadores. Essa informação é muito importante, inclusive para as próximas análises que a gente fizer aqui no Analytics. Legal, eu já sei qual é o buscador que funciona melhor, eu já consigo identificar de onde vem a maior parte das minhas conversões, a maior parte da minha receita, mas agora eu quero saber como é que as pessoas encontram o meu site. Tá? Então, dentro do Analytics, no próprio relatório de fontes de tráfego, vocês encontram um subrelatório chamado palavras-chave, certo? E uma coisa importante para dizer, esse relatório de palavras-chave, ele não necessariamente são as palavras-chave do AdWords, de uma campanha do AdWords, e sim o termo exato pesquisado nos buscadores. Tá? Então, nesse relatório que nós estamos vendo aqui de palavras-chave, inclui Google, inclui MSN, inclui AOL, inclui Yahoo, certo? Inclui qualquer outro buscador, e você consegue ver as palavras-chave exatas que as pessoas buscam para encontrar o site de vocês. Então, aqui a gente já começa a ter uma ideia de como escolher palavras-chave e de onde retirar palavras-chave que funcionam. Né? Então, só em dar uma olhadinha aqui na lista de palavras-chave, a gente já consegue bater o olho e saber quais convertem, quais não convertem. Né? Então, se vocês conseguirem dar uma olhadinha aí, Google Store, por exemplo, foi uma palavra-chave que trouxe uma quantidade de visitas muito grande, dá com a taxa de conversão até razoável. Mas se você comparar com Google T-shirt, por exemplo, a taxa de conversão dela já fica bem menor, já que eles estão com 3%. Né?
A gente também consegue ver, por exemplo, quais são as palavras-chave que estão falhando em entregar resultado para a gente. E aqui a gente já consegue olhar algumas variações de palavras-chave parecidas. Então nós temos aqui Google Kids e Google for Kids, duas palavras-chave que levaram pessoas até o nosso site. E também temos uma outra chamada Google Accessories. Então essas três palavras-chave trouxeram um volume até considerável de visitas. Nós estamos aqui ordenando por visita, então esses aqui são os top 10. Os top 10 palavras-chave que mais levaram pessoas para o site. Desses top 10 aí, 3 não converteram nada. Isso não é uma coisa saudável para a gente. Se a gente quiser extrapolar ainda mais, o Google Logo também tem uma taxa de conversão bem baixa, Google Stores também. Mas aí já é uma questão de ir além do que a gente já está vendo aqui na cara. Então vamos começar a trabalhar com essas versões. Se a gente parar para imaginar um pouquinho, que tipo de pessoa faz uma busca por Google for Kids? O que será que eles querem? Qual será que é o interesse deles? Qual será que é o que será que eles estão procurando no Google? Pode ser que eles estejam procurando uma versão do Google para ser usada por crianças, a versão do Google amigável para crianças. Pode ser que eles queiram um brinquedinho do Google para dar para o sobrinho. Então, assim, existem várias coisas. Será que essa é uma boa palavra-chave? Será que isso é um bom termo? Então, já pode começar a fazer esse tipo de pergunta. Obviamente, existem outras coisas a se perguntar também, além de se isso é ou não é um bom termo. E a gente vai já entrar nesses detalhes. Tá? Esse relatório aqui que eu estou puxando é um relatório de termos pagos. Tá? Sendo um relatório de termos pagos, ele pega somente as palavras-chave exatas que a gente comprou. Tá? Mas eu quero saber também, já que eu vi esses dois Google Kids, Google for Kids aqui, será que tem mais alguma coisa, tanto na paga como na não paga, relacionada a isso? Então, o Analytics permite que você faça esse tipo de filtro dentro da sua conta. Aqui na parte de baixo da tabela, vocês podem olhar que você tem um campo de busca. E nesse campo de busca você pode dizer, eu quero filtrar as palavras-chave que tenham a palavra Kid. Eu quero saber tudo o que está acontecendo com essa palavra-chave Kid. E a gente consegue ver o quê? Isso aqui são as palavras-chave em broad, em pesquisa ampla, que ativaram o nosso site. Então aqui a gente tem, por exemplo, Google Kids Games. Então alguém está procurando um jogo para criança no Google, ou um jogo para criança feito pelo Google. Então, se vocês derem uma olhadinha, são 7 palavras-chave dessa relacionadas com games. Certo? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é, o nosso site oferece algum tipo de game, algum tipo de jogo? Se ele oferece, legal, posso considerar, de repente, trabalhar essa palavra-chave. Colocar essa palavra-chave numa campanha, direcionar para uma página específica. Se não tiver jogo, já é uma boa dica para retirar a palavra-chave negativa dessa lista. Certo? Então aqui você já consegue começar a ter alguma ideia de coisas que eu posso filtrar, coisas que eu posso não filtrar, baseadas na realidade do seu site. Ou no caso do site dos seus clientes. Segunda coisa a se levar em consideração é, ok, será que a página de destino é relevante? Será que é realmente aonde eu quero que os meus usuários caiam? Então aqui a gente já está entrando dentro da parte de conteúdo, dos relatórios de conteúdo do Analytics. Dentro de uma palavra-chave você consegue, pelo relatório, puxar qual foi a página de destino que as pessoas caíram uma vez que elas clicaram naquela palavra-chave. E é exatamente o que nós estamos vendo aqui para essa palavra-chave Google Kids Games. Teve 213 visitas, vocês podem ver ali a comparação com o site, nesses quadrados maiores aqui em cima da tabela, onde vocês conseguem ver aquele campo onde tem uma porcentagem vermelho negativa, é a comparação com a média do site. Então o que dá para ver aqui? Que as pessoas que entraram por essa palavra-chave, comparado com a média do site, elas viram 42% a menos de páginas, passaram 71% a menos do tempo e tiveram um bounce rate, a taxa de rejeição, 16% maior do que as pessoas que navegam ou que entraram por outras palavras-chave ou foram para outras páginas de destino. E essa é a página de destino que as pessoas caíram uma vez que elas clicaram no termo Google Kids Games. Qual será essa página? Vamos dar uma olhadinha nela para ver se ela realmente é uma página que vale a pena manter como página de destino ou não. Essa é a página. Então, o que está acontecendo aqui? Na hora que alguém entra no Google e procura por Google Kids Games, por exemplo, essa é a página de destino que eles encontram. O que é isso? É um erro.
Então assim a gente já consegue saber, opa, tem alguma coisa muito estranha. Por que as pessoas procuram esse termo e caem nessa página? Será que eu tenho alguma coisa relevante para entregar para essas pessoas? Né? Isso aqui é uma amostra clara do que as pessoas não convertem, obviamente, elas vão ter uma taxa de rejeição altíssima. Porque a gente sabe que um usuário da internet que cai num site que não funciona bem, que tem uma página de erro, ele não vai nem sequer se dar o trabalho de olhar o resto das opções que tem no site, ele simplesmente vai procurar outro site. Será que não faz mais sentido trocar a página de destino? Quem sabe essa aqui? Assim a gente conseguiria que a criança ou a pessoa que procura um brinquedo, um jogo para uma criança do Google, poderia ver isso aqui, o ioiô do Google, o frisbee do Google, entre outras coisas. De repente a gente descobre que tem uma página mais relevante. Isso é o quê? Uma ótima dica para que a gente consiga otimizar aí os anúncios dos nossos clientes. Sabendo o que as pessoas procuram, se a gente tem algo que vai ao encontro do que as pessoas procuram, e indo, atendendo essas necessidades, saber se realmente o anúncio ou o nosso link está funcionando naquele momento e trabalhar em cima disso. Sabendo disso que a gente sabe agora, já daria para ver logo de cara que a gente tem como trabalhar uma campanha somente de jogos, por exemplo. Existe um público para isso, existe uma demanda para isso, como o Analytics provou. E a gente consegue atender essa demanda como? Com esses produtos aqui. E quem sabe com isso aí ajudar a alavancar as conversões desse nosso cliente. Obviamente é legal a gente ver o que está convertendo pouco, mas também é bom a gente ver o que será que está convertendo muito. Como será que está o meu desempenho nessas palavras-chave? Vale a pena eu mudar minha estratégia e focar mais meu orçamento nesse tipo de termo? Ou de repente mudar a minha estratégia completa da loja? Por exemplo, aqui no caso da nossa lojinha do Google, nós temos as nossas top 10 aqui, palavras-chave, tá? Mais uma vez em ordem de visitas. A gente vê o quê? Google Store, loja do Google, logotipo do Google. E a gente vê que as camisetas são as que convertem mais, além da palavra de merchandise também. Será que é isso mesmo que a gente quer ver aqui? Será que esse é o nosso produto principal ou é um produto que a gente considera como secundário e de repente é o que tem mais saída? Isso aqui pode ser um sinal, pode ser um indício de quê? De que nós temos um produto aqui e que nós podemos, inclusive, mudar o nosso direcionamento da campanha com base na demanda que a gente sente, que a gente vê aqui, no caso, comprovada, das pessoas na internet. Como que a gente faz isso? Será que se eu ver uma palavra-chave que converte muito, já é um sinal de que isso é uma demanda que eu preciso investir mais meu dinheiro ali? Vamos pensar um pouquinho. Que tipo de outra informação o Analytics pode dar para a gente, nesse caso, para poder a gente ter uma decisão mais embasada sobre o que a gente pode fazer no direcionamento dessa campanha? Ora, a primeira coisa que a gente pode fazer é, legal, eu já vi que camiseta está saindo bem. Vamos ver o que acontece com todos os termos relacionados à camiseta? Vamos ver se está realmente saindo bem ou se só são aquelas duas palavras-chave soltas. Aqui a gente faz a mesma pesquisa que a gente fez para aquele termo de Google Kids Games. Nós temos aqui várias palavras-chave relacionadas a camisas. E olhando aqui em cima, esse relatório que eu estou vendo agora, o relatório de metas, olhando nessa parte aqui em cima, a gente já consegue ver o quê? Nossa, o relatório de camisetas me diz que eu tive 1,63% das visitas completaram um pedido. E isso é 1000% a mais do que 1000% do que a média do site inteiro. Então quer dizer o quê? Nossa, existe realmente várias pessoas querendo a camiseta do Google. Isso é interessante, realmente, comparado com todo o resto do site, a camiseta é o produto mais forte. E aqui já dá uma boa informação para a gente. Mas quando a gente pensa na estratégia de um cliente, isso não é a única coisa que a gente tem que levar em conta. Afinal, quando a gente pensa num cliente nosso, a gente também pensa no quê? Na necessidade dele. Normalmente ele pode ter necessidade do tipo, legal, camiseta, mas será que o ticket médio de camiseta é tão bom assim? Ou tem coisa que eu vendo que é melhor do que a camiseta? Como que a gente consegue saber isso? No caso de venda, de um site que trabalha com vendas, o relatório de e-commerce ele consegue dar esse tipo de informação para a gente. Passando para o relatório de e-commerce, eu consigo ver o quê? Legal, parte de visita. Então, mesmo dado que a gente teve antes, nossa, 13 mil pessoas chegaram ao meu site procurando por camisetas do Google. E eu tenho aqui uma receita de quase $6.700 baseados em camiseta. Isto é, representa o quê? Uma fatia de quase 10% da receita total do meu site.
É muita coisa? Nossa, interessante. 1% das minhas visitas me deu 10% da receita. Legal. Mas se a gente olha o valor, né, o ticket médio aqui, ele está 33% abaixo do ticket médio, né, da média dos valores de transações do nosso site inteiro. Com todas essas informações, a gente consegue conversar muito mais com o nosso cliente e tentar entender, será que essa é uma estratégia interessante de adotar? Focar nesse produto que tem mais saída, mas o ticket médio não é tão grande? Ou será que o cliente está satisfeito com isso da maneira que está hoje e quer divulgar algum outro tipo de produto? Desde que a gente, obviamente, lembrando sempre que desde que a gente atinja os objetivos de retorno sobre investimento, qualquer estratégia é válida. A gente não precisaria se preocupar tanto com essas palavras-chave. Mas se a gente pensa em otimização, se a gente pensa em focar esforços, em focar resultados, isso aqui dá munição suficiente para a gente preparar um planejamento de marketing realmente estratégico para o cliente, pensando nas necessidades dele, pensando na realidade dele. Tudo bem que, ok, camiseta tem um ticket médio baixo, mas realmente, nossa, é responsável por 10% da minha receita, não consigo deixar isso de lado. E agora, o que eu faço com camiseta? Será que o meu retorno sobre investimento realmente está bom? Até agora, no Analytics, a gente não viu nenhum relatório de custo de publicidade. Nós estamos aqui olhando somente os relatórios relacionados ao quê? A navegação no site, ao comportamento do usuário no site do nosso cliente. Vamos dar uma olhada no relatório do AdWords agora. Como vocês devem saber, o Analytics ele pode ser integrado ao AdWords e vocês conseguem ter acesso aos próprios dados do AdWords dentro do Analytics, sem precisar trocar de conta ou abrir uma nova tela para isso. É fácil encontrar os relatórios do AdWords, basta vocês clicarem também na parte de fontes de tráfego. Existe um link chamado AdWords, que uma vez que o seu Analytics esteja vinculado a uma conta do AdWords, você vai conseguir ver, por exemplo, nessa visão que nós temos aqui, todas as campanhas do AdWords. E alguns dados aqui que são familiares, por exemplo, visitas. Então, legal, eu consigo ver quantas visitas trouxe cada uma das minhas campanhas. E aqui vale a pena fazer um bom parêntese, para quem ainda tem alguma dúvida com relação a visitas e diferença entre visita e clique. Lembrando que visita pode ser uma pessoa que entrou no seu site, dependendo do período que você está vendo. A gente está falando aqui de visita, não de visitantes únicos. Ela pode entrar no seu site hoje, entrou de novo amanhã e ela vai contar como 2 visitas. E no AdWords, de repente, vai contar somente como um clique. Então é muito comum vocês verem uma discrepância desses valores. O valor de visita ser bem diferente do valor de cliques no lado do AdWords. Mas legal, aqui eu estou vendo minhas campanhas do AdWords com as métricas do Analytics. Então aqui eu consigo ver, por exemplo, a quantidade de páginas por visita, a quantidade de tempo médio no site, percentual de novas visitas no meu site, qual a taxa de rejeição também por campanha. Então aqui você tem, na verdade, mais dados do que o AdWords consegue te fornecer, já que aqui a gente parou de olhar somente para o desempenho da campanha, no sentido de o que me trouxe uma boa taxa de cliques, ou o que me trouxe um custo por clique baixo, e olhar o que realmente esses usuários que vieram do AdWords fazem no site do seu cliente. E é interessante olhar aqui, por exemplo, o cliente vindo do AdWords, nesse caso, ele costuma visitar quase 60%, quase 55% a mais, vamos arredondar mais para baixo aqui, quase 55% a mais de visitas no site do que o visitante que vem de alguma outra forma. Os visitantes do AdWords têm uma tendência também a passar mais tempo no site do que os visitantes que vêm no site por outras fontes. E ainda costumam ter uma taxa de rejeição menor. O que isso significa? Que as nossas campanhas hoje elas estão muito bem direcionadas nesse sentido. Quanto menor for a taxa de rejeição, significa o quê? Que a gente entregou para o usuário do Google o que ele entrou para pesquisar. Que houve aí um casamento perfeito entre produto oferecido pelo cliente e desejo do usuário. Então a gente tem que sempre tentar aí melhorar esses dados justamente para isso, para que a campanha fique o mais relevante possível para o usuário. Certo? Então, só para dar uma visãozinha geral aqui para vocês, para fazer uma pequena pausa, aqui a gente está olhando para os relatórios do AdWords dentro do Analytics. Então, aquelas palavras-chave que a gente viu antes não eram as palavras-chave do AdWords, relembrando, era a palavra-chave através das ferramentas de busca, sendo elas pagas ou não pagas. E aqui a gente está entrando numa visão muito mais familiar com a visão que nós temos na interface do próprio AdWords. Certo? E aqui a gente também tem uma outra visão, a gente estava ali na visão de campanha,
Obviamente, se a gente clica numa campanha, a gente entra no segundo nível dela, que é o grupo de anúncios. Né? Então, aqui a gente já vê o quê? Quebrado por grupo de anúncios os mesmos dados que a gente via lá na frente. Tá? E aí a gente consegue ver, inclusive, a comparação de campanhas específicas do AdWords com relação à média do site, da mesma forma que a gente viu na última tela com relação à conta inteira do AdWords, a conta do AdWords como um todo. E aqui a gente entra no grupo de anúncios, né? Então essa aqui é uma visão muito familiar mesmo. Entramos na campanha, vimos os grupos de anúncios. Entramos nos grupos de anúncios, agora nós estamos vendo aqui quais as palavras-chave que estão presentes naquele grupo de anúncios específico e como que foi o desempenho dessas palavras-chave no nosso site. Legal, nós estávamos vendo até agora o relatório de uso do site, que é a primeira aba que vocês conseguem ver no Analytics. Uma vez que nós estamos dentro do AdWords, abre-se uma nova aba no Analytics, que é a aba de cliques. Né? Essa aba, o que ela vai fazer? Esses dados aqui são bem parecidos com o que vocês já conhecem, né? Que são os relatórios do AdWords mesmo. Então é bem interessante, por exemplo, vocês conseguem ver aqui a comparação nas palavras-chave para visitas e cliques. Né? Então nós temos aqui a palavra-chave Google Polo Shirt, com 35 visitas e 54 cliques. O que significa? Provavelmente teve uma pessoa clicando mais de uma vez no anúncio em um determinado período de tempo. Né? Então, nós temos aí aquilo que eu estava comentando da diferença entre as informações que a gente oferece, justamente por serem fontes diferentes. Mas os dados são aqueles que vocês já conhecem. O custo importado do AdWords, a taxa de cliques, o CPC, entre algumas outras métricas que já são mais específicas ao Analytics. Por exemplo, a métrica de ROI, retorno sobre investimento, e a métrica de margem. Essa métrica aqui só vai aparecer se vocês tiverem o quê? Metas ou o e-commerce configurado no site para que o Analytics consiga fazer esse cálculo em cima do quê? Em cima do ticket médio, em cima da venda. Né? Então você consegue saber, com base nessa palavra-chave aqui, na quantidade de cliques que você teve, no custo que você teve, qual foi a margem que você recebeu, qual foi o seu retorno sobre investimento. E olhando aqui nesse grupo de anúncios, a gente já consegue ver o quê? Obviamente a gente consegue ver aqui o desempenho e palavras-chave que não são lá tão interessantes. Nossa, a gente está com um ROI negativo aqui nas duas palavras-chave, né, relacionadas a camisas polo. Por que será que isso acontece? O Analytics, será que ele dá informação suficiente para a gente identificar por que isso acontece? Eu acredito que sim. E eu vou mostrar para vocês agora justamente isso. Onde estão as camisas polo do Google no meu site? Eu não consigo ver nenhuma camisa polo aqui. Será que a gente tem camisa polo? Será que a gente oferece camisa polo? No nosso caso, a gente não oferece esse produto. Então, por algum acaso, a gente pensou que se a pessoa está interessada na camisa polo do Google, ela provavelmente está interessada em qualquer tipo de camisa do Google. Nem sempre isso é fato. E a gente tem um costume muito grande de, quando está preparando uma campanha para um cliente, preparando briefing, pensando a lista de palavras-chave, tentar usar termos para atrair a pessoa para o site e esperar que no site ela mude de ideia. Nem sempre isso funciona, como é o nosso caso aqui. Já que eu não tenho produto para oferecer para essas pessoas, o que eu posso fazer? De duas uma. Se eu sou o dono da loja, eu posso pensar em atender a demanda dessas pessoas e oferecer camisas polo do Google. Se eu sou um executivo, né, um executivo de contas, se eu sou um gerente de contas, o que eu posso pensar? Opa, está na hora de tirar esse termo da campanha, já que ele não está sendo eficiente, me dá um retorno sobre investimento, na verdade, negativo. Certo? Agora a gente já passa para um outro lado. Né? Nós vimos as palavras-chave das nossas campanhas do AdWords, nós vimos as palavras-chave da busca gratuita do Google, né? Mas a gente não sabe ainda o que será que as pessoas entram no nosso site e procuram lá dentro. E esse é um dos relatórios que são mais interessantes para poder entender o comportamento e a ideia e como pensa o cliente do seu cliente. Né? Se você tem um site, né, se o seu cliente tem um site com um campo de busca, nada melhor do que você conseguir monitorar o que as pessoas estão procurando dentro do site.
E a partir daí saber qual o interesse, de repente tem alguma onda, surgiu uma hype na internet e a pessoa está procurando algum produto específico, algum serviço específico e você não está pronto, preparado para atingir essas pessoas. A busca, monitorar a busca funciona para isso. E o Analytics também permite fazer esse tipo de monitoramento. Tá? Então aqui, se você tem dentro do Analytics configurado, né, essa parte de busca do site, né, obviamente, para você exibir esse relatório aqui, você precisa configurar para o Analytics rastrear a pesquisa dentro do seu site. Você consegue ver o quê? Qual é o interesse dos usuários? O que eles estão pesquisando? Então você pode ver o quê? No caso da nossa lojinha aqui, as pessoas procuram mouse. Nossa, as pessoas querem comprar um mouse do Google, né? Legal, a gente tem mais o quê? Pessoas procurando Lava Lamp, né? Ou Lava. Pessoas procurando o Chrome, o navegador do Google, dentro da loja. Então tem alguém querendo comprar o nosso navegador que é gratuito, né? Aí você já consegue saber o quê? Nossa, existem algumas demandas aqui de pessoas que entram no nosso site buscando coisas que eu possa ou não atender. E aí a gente pode fazer aquele mesmo exercício das camisas polo. Será que eu tenho mouse no site? Eu não tenho mouse no meu site. Então esse termo que as pessoas estão buscando aqui, elas entram no meu site procurando um mouse. Isso significa que elas também podem procurar fora do meu site, no mecanismo de busca, por um mouse. Isso indica o que para a gente? Mais uma vez, duas coisas. Ou eu posso tentar buscar atender essa demanda por mouse, oferecendo um mouse, ou eu posso simplesmente usar isso aqui para negativar minhas campanhas e evitar que eu tenha um prejuízo, né, falando em termos de retorno, sobre investimento de publicidade. Da mesma forma, o Chrome. É o navegador do Google, eu quero que as pessoas encontrem o navegador do Google, mas nesse exemplo aqui não é meu objetivo. Eu tenho uma loja e a minha loja vende produtos. O Chrome não é um desses produtos à venda, então também pode ser um ótimo termo para ser negativado. Da mesma forma, a gente pode ver palavras-chave que têm um duplo sentido, né? Então, por exemplo, a palavra ball na pesquisa. De repente, alguém está procurando por camisas de estilo beisebol, masculina ou feminina. A gente tem isso no site. Então, a gente pode pensar, será que dá para fazer algum tipo de ação em cima dessa palavra? Ou será que ela é muito genérica? Porque também pode ser uma bola, a pessoa procurando uma bolinha do Google, né? Então, tudo isso leva a gente ao quê? A ter um pensamento muito mais estratégico sobre como o nosso site, né, como o site do nosso cliente, está se postando hoje, né, o que as pessoas procuram lá dentro e o que a gente realmente tem a oferecer ou não. Certo? Então, obviamente, nesses casos que a gente não oferece, negativa numa campanha de publicidade. No caso do que a gente oferece, também é a hora de ver, opa, será que eu tenho alguma campanha para isso ou não? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, em Lava e Lava Lamp. Né, são o segundo e terceiro termos mais pesquisados. Né, e a gente tem o que aqui? Legal, eu consigo ver, por exemplo, qual a profundidade da pesquisa, até onde essas pessoas pesquisaram, né, até quantas palavras-chave, até quantos resultados elas viram, né, quantas dessas pessoas andaram refinando essa busca até chegar no que elas encontram. E a gente vê o quê? Que as pessoas realmente querem encontrar aquele produto e não estão conseguindo. Isso já parte, principalmente para vocês que trabalham não somente com as campanhas, mas também com a criação de sites, já é uma ótima ideia também, um ótimo gancho para saber o quê? Está na hora de dar uma reformulada no site, está na hora de colocar um produto específico em destaque, está na hora de reforçar uma determinada promoção, sabendo o quê? Da demanda dos próprios usuários do site. Agora vamos continuar um pouquinho para falar sobre anúncios, posições e páginas de destino. Até agora a gente estava falando de termos de palavra-chave, né? E a gente conseguiu ver até agora o quê? Como encontrar termos de palavra-chave que são interessantes para a gente adicionar para a nossa conta, como encontrar termos de palavra-chave que são interessantes para a gente adicionar como negativo na nossa conta, né? E o que os usuários realmente sentem de demanda de produtos ou serviços que o site do nosso cliente possa ou não oferecer, para melhor basear nossa decisão, obviamente sempre levando em consideração o retorno sobre o investimento e o resultado efetivo de uma campanha de publicidade. Continuando com o resultado, a gente pode começar a pensar aqui também, qual desses anúncios me traz o melhor resultado? Como é que eu consigo medir o resultado de um anúncio? A nossa primeira tentação, na verdade, é de medir pelo tráfego. Legal, se eu trago mais pessoas para o site, quer dizer que o anúncio funciona. Legal, eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso pelo Analytics? Sim. Consigo fazer isso pelo AdWords? Consigo também.
Existem relatórios do AdWords que também dão essa informação. Mas uma vez que a gente está no Analytics, a gente não tem somente esse tipo de informação. Então aqui eu estou dentro dos relatórios do AdWords, separando por grupos de anúncios, tá? E aqui é importante ressaltar uma diferença do Analytics para o AdWords, que no AdWords, se a gente puxa um relatório de grupos de anúncios, ou de textos de anúncio, desculpa, a gente vai ver o quê? A gente vai ver o texto de anúncio completo. No Analytics não, o Analytics ele pega somente a primeira linha, a linha do título do anúncio na hora de separar esse relatório. Existe obviamente um porém com relação a isso. Se você tem mais de um anúncio com o mesmo título, infelizmente esse anúncio vai ficar agregado nos relatórios. Tá? Então, obviamente, se vocês quiserem entrar um pouquinho mais a fundo com relação a desempenho específico de anúncio, o AdWords nesse ponto tem relatórios melhores. Mas o Analytics dá umas coisinhas a mais que o AdWords não dá e a gente já vai dar uma olhadinha nisso. Certo? Nesse caso aqui, então, do nosso exemplo, a gente vê o quê? Legal. A gente teve um anúncio que teve conversões, 2 anúncios que nunca converteram. Só que também esse primeiro anúncio foi o que mais trouxe visitas. Se a gente comparar um com 24 mil visitas e um outro com 200, fica até meio injusta essa comparação, né? Então já é um sinal para a gente do que? Pode ser que não seja um sinal de que esse anúncio é melhor, mas que simplesmente ele foi exibido mais vezes. Para a gente ele pode dizer o quê? A gente consegue testar outras variações, e aí a gente pode usar as funcionalidades do AdWords para isso, ou se estamos satisfeitos com as conversões desse anúncio, podemos manter tudo como está. Obviamente, quando a gente pensa aqui de anúncio, a gente não tem que pensar somente no tráfego, a gente tem que pensar em conversão, né? E quando a gente fala em anúncio, né, e essa é uma pergunta recorrente, não importa o nível de conhecimento do usuário, que é a pergunta de, como que eu faço para aparecer na primeira posição, ou eu quero aparecer na primeira posição, né? E as pessoas às vezes não sabem nem dizer o porquê que elas querem aparecer na primeira posição. O Analytics ele traz um relatório muito interessante, que o AdWords não tem, no caso isso vocês conseguem pelo Analytics, que é descobrir qual é a posição dentro dos resultados, né, dentro dos anúncios do AdWords, que converte melhor para a pesquisa de Google Store, por exemplo, que é a nossa palavra-chave mais buscada, né. Lembrando que quando a gente fala de posição aqui, a gente está falando de posição do anúncio e não de posição no resultado da busca orgânica, tá? O Analytics ele não nos dá um relatório de posição na busca orgânica, e sim de posição, no nosso caso, os índices patrocinados do AdWords. Ora, se eu tenho essa informação de qual a posição que converte melhor, eu consigo, inclusive, trabalhar um custo por clique menor para os meus clientes, né? Trabalhando um custo por clique menor, consigo entregar mais com o mesmo orçamento e, de repente, conseguir aí atingir melhor ainda os objetivos de publicidade do meu cliente. E esse aqui é o relatório que a gente consegue ver. É um relatório de palavras-chave dentro do Analytics, na mesma seção ainda de fontes de tráfego AdWords. A gente consegue filtrar o relatório por palavra-chave, inclusive mostrando a posição. O que a gente consegue ver aqui? Por exemplo, as 3 primeiras da top e as nossas 8 ali da lateral, as 2 posições que trouxeram mais número de visitas para o nosso site foram qual? Foi a primeira posição, né, dos resultados em destaque, né, na caixa amarela acima do resultado de pesquisa. E se a gente compara a posição 2 e a 3 com a posição 4, que no caso aqui é a primeira da lateral, a gente vê que para esse anunciante a mais vantagem ela aparecer aonde? Na primeira ou na 4ª posição. A segunda e a terceira posições elas não dão uma quantidade, um volume de cliques tão grande quanto a 4ª, que é a primeira do lado direito. O que isso pode dar de ideia para a gente? Se nós temos um cliente que está, às vezes, no vertical muito concorrido, ou tem algum orçamento limitado de publicidade e não consegue um bom retorno, a gente consegue ver por aqui, se trabalhando o posicionamento, né, de repente jogando um cliente para a 4ª posição, a gente consegue ter um bom volume de cliques, né, um bom volume de visitas e ainda assim conseguir trazer um resultado a um custo reduzido de repente. Esse tipo de informação que o Analytics dá é de fundamental importância da gente começar a pensar aqui em estratégia de lance também, quando a gente fala sobre anúncios do AdWords. E a segunda informação que a gente tem também é o quê? Legal, eu já sei a quantidade de visitas. E conversão? Olha que interessante. A primeira posição teve uma taxa de conversão aí, né, no caso, conversão de método Analytics, de 0,66%. Se a gente olhar a 6ª posição,
que é a terceira da lateral, ela teve uma taxa de conversão até maior do que a primeira. Né? Então isso aqui ainda dá para a gente o quê? Uma base de que o posicionamento, no caso desse nosso cliente aqui, não é o fundamental para a gente conseguir mais ou menos conversões. Ajuda? Ajuda. Afinal, a diferença da primeira posição do lado esquerdo para a segunda, para a terceira, até mesmo para a quarta posição é razoável. Né? Na quarta posição nós estamos com 0,47, enquanto na primeira com 0,66. É uma diferença razoável, considerável, mas ainda assim ela não é uma diferença fundamental para que a gente tenha que concentrar todos os nossos esforços em aparecer na primeira colocação, quando outras posições podem converter tão bem quanto, se não melhor do que a primeira colocação. E, obviamente, sabendo, né, do comportamento que o nosso anúncio tem, a gente também precisa saber qual é a melhor página de destino. Porque não adianta você ter um anúncio bom, uma palavra-chave bem direcionada, e você não jogar a pessoa na página de destino certa. A gente viu ali no começo a importância de você ter uma boa página de destino. Aquela página de erro que a gente tinha trabalhado, antes, né, naquele termo de Google Kids Games, fazia com que as pessoas simplesmente saíssem do site. Elas nem sequer se davam ao trabalho de olhar no site para ver se tinham ou não jogos para crianças. Certo? E aqui a gente tem que começar a pensar dessa forma também. Qual a melhor página do site do meu cliente? A página mais atraente, a página que eu realmente sei que vou jogar aquela pessoa lá e vou ter a melhor conversão. Ou, na falta de uma página dessas, legal, é hora de tentar fazer alguma mudança no site do cliente para que ele tenha uma dessas páginas de conversão. E o Analytics pode ajudar isso. Tá? Como que ele pode ajudar nisso? Simples, primeiramente vendo a taxa de rejeição por página de destino. Tá? Aqui eu já estou vendo não mais o relatório de fonte de tráfego, eu estou olhando o relatório de conteúdo do site, separando pelos conteúdos principais e olhando minhas páginas de destino, isto é, as páginas onde as pessoas caíram. Onde que as pessoas entraram no meu site? Dentro dessas páginas, como é que está a taxa de rejeição? Então aqui eu estou fazendo, esse relatório é um relatório que vocês podem personalizar também, para dar a comparação do quê? Da média de rejeição daquela página com a média do site. Então a gente vê aqui, por exemplo, que a nossa página que mais teve entradas, que mais teve acessos, né, 83 mil acessos nessa primeira página aqui, tem uma taxa de rejeição 20% maior que a média do nosso site. Significa o quê? Que é uma péssima página para que as pessoas caiam. Então, legal. Como é que eu sei, então? Pô, as pessoas estão caindo nessa página, eu acho que está na hora, então, de eu tirar elas daí. Tirar essa página de anúncio, tirar essa página das coisas que a gente anuncia por aí, seja ela no AdWords, seja ela fora do AdWords, não funciona. Ou, de repente, é a hora de mudar a página inteiramente. E aí a gente pode ver que a nossa segunda top aqui, página em nível de entrada, que é a página inicial mesmo do site, ela tem uma taxa de rejeição, por exemplo, 32% menor do que a média do site. Ela significa o quê? Que é uma página muito boa. Então, é uma página que pode começar a ser usada também, né, para que a gente consiga trazer as pessoas para o nosso site e fazer com que elas continuem no nosso site. Vamos pensar um pouquinho agora no processo de conversão ideal. Falamos de palavra-chave, falamos de site, né, falamos de como trazer as pessoas e vamos pensar em processo de conversão. Então, a primeira coisa que a gente pensa é no funil de conversão. Né? Quando a gente configura uma meta no Analytics, a gente tem a opção de dizer quais são as etapas que as pessoas passam. E aqui a gente consegue analisar aonde tem alguns buraquinhos, né, digamos assim, nesse processo. Então, vocês podem ver que no começo, logo ali na primeira parte, a gente tem o número 1, são as pessoas que estão começando o funil de compras, aquilo que a gente disse que era a primeira etapa. Quantas entraram, quantas saíram, quantas prosseguiram. Então, o ideal aqui é você já dar uma olhada no funil. Olha, 63% das pessoas prosseguiram para a segunda etapa. Já na segunda etapa, somente 22% dessas pessoas continuaram até a parte mais baixa do funil de conversão. Na última parte, você vê que ninguém fez. Ninguém passou para o último ponto, que é o final, né, que é completar a meta. Então, isso aqui mostra para a gente o quê? Os lugares onde as pessoas abandonam o nosso funil de conversão, e a gente pode parar para pensar o quê? Será que o funil de conversão do site do meu cliente é adequado? Será que ele não é adequado? Como eu posso trabalhar isso? Esse tipo de informação nos leva a pensar muito mais na estratégia de elaboração de um site, por exemplo. E, finalmente, falando aqui das tags ou da codificação de URLs, né?
O Google ele identifica, como vocês viram nos primeiros relatórios, o que é uma busca paga e o que é uma busca não paga. Como que ele faz isso? Como ele separa a busca orgânica de um site de referência de uma busca paga? Ele faz isso através da codificação de URLs. Logo, se vocês não codificarem as URLs, o Google Analytics ele não tem como saber a diferença. Se você não tem uma URL codificada, os termos orgânicos e os termos pagos eles serão todos considerados como não pagos, isto é, como orgânicos. Daí a importância do vínculo de uma conta do Analytics com o AdWords. Então, dentro de todas as contas do AdWords existe uma aba Analytics, e vocês podem vincular a conta do Analytics ao AdWords, e existem duas opções na hora do vínculo. A primeira é você ativar a codificação automática, ou auto-tagging, ou tagueamento automático, que faz com que o Google automaticamente coloque essa marcação nas suas URLs de anúncio. E a segunda opção, que é a de importar os dados de custo do AdWords, que vai permitir o quê? Que vocês visualizem dentro do Analytics todos aqueles dados que a gente viu lá atrás, de custo do AdWords, de CPC, cálculo de ROI, cálculo de retorno. Tá? Lembrando, obviamente, que para isso funcionar, o login de administrador do AdWords tem que ser exatamente o mesmo login do administrador da conta do Analytics. Se você já tem uma conta vinculada, mas não sabe se o vínculo, né, se a codificação automática está ativada, basta ir no menu Minha Conta, Preferências de Conta, e vocês vão ver lá embaixo do lado direito a opção de rastreamento e codificação automática, se está ativa ou não. Certo? A segunda forma de você fazer isso no caso do rastreamento. No caso da importação de dados de custo, essa configuração já está dentro do Analytics. Certo? Então, isso na conta do Analytics de vocês, dentro das configurações de perfil do Analytics, existe um box para vocês marcarem de importar ou não dados de custo do AdWords. Certo? Recomendação que a gente faz é que vocês sempre importem esses dados para poder ter todas aquelas informações de retorno sobre investimento. Ah, legal, a gente entendeu do AdWords, mas e se eu tenho campanha em outros sites, banners ou outros serviços de links patrocinados? O Analytics também consegue identificar isso, desde que a gente forneça a codificação, no caso manual, já que o Analytics não é integrado com esses outros sistemas. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são os buscadores, ou as campanhas de banners, etc., que a gente quer trabalhar, e aí pensar como que a gente quer identificar essas campanhas dentro dos nossos relatórios Analytics para partir para a codificação manual. Apesar do nome codificação manual, e aqui eu mostro para vocês os 5 parâmetros que a gente utiliza para a codificação manual, a gente não deixa isso totalmente manual, na verdade, porque a gente sabe que é um processo até um pouco complicado, um pouco complexo. Dizer, por exemplo, campanha, fonte, então qual é a origem, buscador, site, qual é o meio, se é CPC, se é CPM, o que quer que seja, qual palavra-chave, etc. Isso que vocês conseguem fazer de uma forma manualmente automatizada, que é o nosso criador de URLs. Basta vocês entrarem no Google e pesquisar por criador de URLs do Google, ou Google URL Builder, se vocês quiserem pesquisar em inglês também, e vocês vão encontrar uma ferramenta que permite fazer exatamente isso aqui. Isso aqui que é o nosso exemplo. Eu tenho uma campanha no Yahoo que vende minhas lava-lamps. Como que eu faço para monitorar? Então vocês olham aqui na parte em azul, tudo aquilo que eu tinha mostrado ali dos termos. Então, eu tenho aqui uma codificação dizendo que a campanha vem do Yahoo, que ela é de CPC, que ela tem a campanha 2008, Lava Lamps, e que a palavra-chave utilizada é Lava Lamps. Tá? Como que a gente faz isso da forma automatizada? Simples, esse aqui é o criador de URL. Tá? Ele está disponível dentro da central de ajuda do Analytics, ou da forma mais fácil, entrem no Google e procurem, vai ser o primeiro, ou um dos primeiros resultados a aparecer. Tá? E aqui ele é bem simples, você coloca o endereço do seu site e o nome para cada um daqueles campos que vocês viram. Vocês não precisam decorar, por exemplo, ou saber de cabeça quais são aqueles termos. Basta apertar o botão gerar URL e a página, a URL, no caso o link, será gerado para vocês utilizarem nas suas campanhas de publicidade. Só para lembrar então tudo que a gente conversou aqui, a importância do Analytics. Então, primeiro, será que você tem o tráfego certo? Você tem pessoas qualificadas vindo até o seu site? O Analytics te ajuda a identificar isso. Ele também te ajuda a identificar se o teu anúncio é o ideal para atingir o tráfego qualificado que você quer levar ao site do teu cliente.
E, por fim, verificar se o site do seu cliente tem um processo de conversão ideal, se ele tem um processo de conversão bom, ou se ele também precisa ser trabalhado para que, unindo essas 3 pontos, ele consiga ter um ótimo retorno sobre investimento com as campanhas de publicidade. Muito obrigado. Vamos abrir agora para as perguntas. Lembrando a todos vocês que no final da apresentação vocês receberão a pesquisa de satisfação e eu peço que vocês preencham essa pesquisa com as impressões de vocês a respeito desse seminário. Vamos lá para a primeira pergunta. Pergunta do Ricardo Caran, falando que o Analytics não tem a aba e-commerce. Ricardo, para o Analytics aparecer a aba de e-commerce, você precisa habilitar primeiramente o e-commerce na sua conta. Tá? Você pode fazer isso de 2 formas, seja na configuração do perfil do Analytics ou na lateral esquerda, você vai ver que existe um link chamado e-commerce. Tá? Logo na barra onde tem todas aquelas partes de relatórios, fontes de tráfego, conteúdo do site, visitantes, etc. Lá embaixo você vai ver o e-commerce. Então, a partir dali você consegue ativar o e-commerce. Uma vez com o e-commerce ativado, você vai passar a ver essa aba dentro do seu Analytics. A Denise pergunta como ela verifica o desempenho, se é somente com a taxa de ordem de pedido completo ou se ela faz um cruzamento com a conversão. E aqui a gente tem uma coisa importante, tá, Denise? Se você fala de conversão, do acompanhamento de conversões do AdWords, a gente tem também aquela mesma questão dos cliques com as visitas, são métricas diferentes, tá? Quando a gente vê a conversão de meta dentro do Analytics, a gente está vendo o quê? De quantidade de transações. No AdWords, quando a gente pensa em conversão, a gente pensa na pessoa que se tornou cliente. Tá? Então, o ideal, se você quiser fazer um cruzamento, é de gerar um relatório, isso dentro da aba de relatórios do AdWords, puxando a quantidade de transações e comparar a quantidade de transações do AdWords com a quantidade de vendas, né, de pedidos feitos pelo Analytics. Tá? No mais, quando a gente fala de desempenho, eu acho que seria interessante você pensar em pedidos completos, que na verdade é a venda efetiva dentro do site do seu cliente. Tem uma pergunta também da Ana Paula, que ela diz que ela pergunta que o Google não tem diferença com palavras-chave que tem hífen, só que no relatório do Analytics ele diferencia. Uma coisa, Ana Paula, que a gente tem que levar em consideração é que são sistemas diferentes, tá? Então, o sistema do AdWords, que ele é independente do sistema do Analytics, certo? Ele tem o seguinte, quando você coloca uma palavra-chave com hífen, o sistema do AdWords ignora o hífen. Agora, o Analytics não vai ignorar nos seus relatórios, tá? Então, se você pensa no sentido de incluir palavra-chave, continua valendo isso que você falou com relação a hífen na palavra-chave, certo? Do AdWords. Agora, no relatório do Analytics, você realmente vai ver essa diferença. A Lorena pergunta como ela pega o relatório de taxa de rejeição dentro do Analytics, né? Lorena, aquele relatório que a gente mostrou, ele é um relatório avançado dentro do conteúdo do seu site, tá? Então, se você entra no relatório de conteúdo do site, você consegue filtrar o desempenho por página, certo? Do seu site, página visitada. Aquele relatório comparativo, você precisa, dentro desse relatório que tem o desempenho da página, habilitar a coluna de comparação. Então, o Analytics ele vai te dar essa opção lá de você comparar, por exemplo, com a média do site de visitas, etc. E tem um menuzinho, né, um menu drop-down, que basta você clicar lá e selecionar a taxa de rejeição. E o Analytics vai fazer uma comparação entre a taxa de rejeição, por exemplo, da página específica que você está vendo e a média do seu site, que foi o relatório que a gente mostrou. O Eduardo pergunta aqui como separar acessos pagos e acesso orgânico no caso do link codificado, né? Então, Eduardo, o que eu mostrei agora no final é o seguinte, se você usa o AdWords, tá? Para separar o AdWords e o Google é simples, basta você vincular a sua conta do AdWords com a conta do Analytics, tá? Você faz isso a partir do AdWords na aba Analytics, lembrando que você precisa ter o e-mail de administrador das 2 contas para fazer esse processo de vínculo, e a partir daí importar os dados do AdWords para o Analytics, tá?
Em outros buscadores, por exemplo, se você tem uma campanha no Yahoo ou uma campanha no MSN, por exemplo, o ideal você fazer é, na sua campanha do Yahoo, o URL de destino do seu site, você utilizar o nosso criador de URLs para fazer a codificação. Tá? Você pode encontrar o codificador de URLs na central de ajuda do Analytics, ou entrando no próprio Google e pesquisando lá por criador de URL do Google. Isso também responde à pergunta do Ricardo, que fala que o cliente dele não consegue saber o que vem da orgânica e da paga, então muito provavelmente é uma questão aí de codificação dos anúncios. Tá? O Ricardo está fazendo uma pergunta aqui, como definir um bom caminho de funil? Ricardo, essa pergunta é, na verdade, a pergunta de $1 milhão. Né? Como que a gente define um bom caminho de funil? O que eu posso recomendar para vocês é o seguinte, pensa na estrutura do site do teu cliente. Existe alguma estrutura lógica para um funil de compras? Por exemplo, ele sempre vai ter que seguir um determinado passo a passo. Ele vai ter que entrar na página de categoria de produto, depois na página de escolha de produto, depois entrar na página do carrinho e por aí seguir um passo a passo lógico. Se for, esse seria o caminho de funil mais óbvio para você começar a trabalhar. A partir daí, você pode tentar analisar onde as pessoas saem e aí sim, dentro da tua estrutura de site do teu cliente, você conseguir identificar dentro daquele site o que converte melhor, o que não converte, e aí já te levar a uma decisão de design do site, por exemplo. Então, ok, pessoal? Gostaria mais uma vez de lembrá-los da nossa pesquisa de satisfação e de agradecer a vocês pela participação, pela presença. Tá? Lembrando que nós temos alguns recursos disponíveis aqui na tela de vocês, então nós temos o fórum do AdWords, para vocês tirarem dúvidas ou ajudarem outros usuários do AdWords com conhecimento de vocês, blog do AdWords e o centro de aprendizagem, certo? Do próprio AdWords. Agradeço bastante a presença de vocês, tenham todos uma boa tarde.